Que na próxima semana, no próximo sábado, nós vamos ter a nossa feijoada aqui, amém? Os tickets já estão com o seu discipulador, você pode procurar ele depois, ajude ele a vender, compre, venda, né, para que todos são 100 unidades, né, 100 marmitas sejam vendidas. Eu disse que ia falar o propósito naquele dia da feijoada, acabei não falando. O propósito é comprar a nova câmera, né, que aqui estava sendo... É um celular, a câmera, né, para transmissão, que vai ser, que o pessoal da mídia, né, está precisando, para que seja transmitido os cultos online, né, para que quando você precise ficar em casa, que graças a Deus, né, hoje você está aqui, mas você possa assistir com uma imagem de qualidade, né, o celular antigo quebrou, e aí esse propósito vai ser, né, esse é o propósito da feijoada, de nós comprarmos, né, um novo recurso aqui, tecnológico, para que seja transmitido com qualidade. Amém? Você pode procurar o seu discipulador e o pessoal da mídia também, né? Todos eles da mídia já estão com o seu ticket também para vender. Então, você pode, né, comprar, vender junto com eles. Amém? E no sábado também, queridos, nós vamos ter aqui a nossa rede de mulheres. Amém, mulheres? Nós vamos estar aqui comemorando o Dia das Mulheres. Era para projetar a mídia aqui, mas eu não passei ela para o computador. E nós estaremos aqui, queridas, às 18 horas. Nós vamos iniciar às 18 horas. Amém, mulheres? Então, a gente precisa estar aqui um pouquinho antes das 18 horas, para nós iniciarmos às 18, o nosso chá aqui de mulheres. Né? Aí você combine aí, né, para a gente trazer o nosso lanche, e vai ser uma bênção essa nossa rede de mulheres, amém? Traga suas amigas também, porque eu tenho certeza que o Senhor vai estar falando com cada uma, em nome de Jesus. E antes que eu esqueça, as crianças podem ir para a salinha. Queridos, no final do culto, nós vamos ter aqui na área gourmet, nós vamos ter torta, como chama, gente, que Deus sumiu? Torta salgada, torta salgada, vai ter pudim, refrigerante, então você não pode sair sem abençoar, amém? Né? Já vai para casa jantado, né? Ainda vai ficar em comunhão com os irmãos, que os irmãos aqui são muito agradáveis. Você pode depois ficar na comunhão com eles, vocês são muito agradáveis de ficar. Amém? Abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19. O pessoal da prova está rindo, na escola de crescimento, não sei o que foi que aconteceu hoje. Não pode contar não, né? Não pode. O testemunho, olha Deus, gente, ontem nós tivemos aqui um tempo de adoração. E eu falei para o Renato, quando a gente saiu, eu falei assim, mas por que foi tão rápido? Queridos, o tempo passou assim, olha, que a gente nem viu. De tão agradável e tão tremendo que foi estar aqui na presença de Deus, adorando o Senhor. E eu quero te encorajar, querido, na próxima vez que nós estivermos aqui, tiver marcado para adorar o Senhor, você não pode ficar de fora. Porque é um tempo de qualidade que nós estamos desenvolvendo uma vida de adoração. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração constante, não só o tempo que a gente está aqui. Mas, queridos, foi um tempo tremendo ontem, foi a presença de Deus nesse lugar, assim como está hoje. O ambiente está preparado. Né? Eu não sei como está o seu coração, mas o meu coração está queimando. Ontem a pastora perguntou, seu coração queima? O meu coração queima.
pela presença de Deus. E eu espero que o seu coração também esteja queimando. Então, você não pode perder mais, né? Esteja aqui, no próximo dia em que for marcado um tempo de adoração com a igreja. Você precisa estar aqui também. Amém? Sem contar também nos tempos de oração, que ontem nós também estivemos aqui orando, né, às 7 horas da manhã, oramos pela sua vida, oramos pela sua família, oramos para que você hoje estivesse aqui, que não tivesse empecilhos, né, que você pudesse estar aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus e cultuar o Senhor. E para você que não consegue vir pela manhã, 7 horas da manhã, você tem a oportunidade de vir às 15 horas no sábado, de 15 às 16, nós vamos ter outro período de oração, amém? Glória a Deus. Então você não pode mais faltar. Faltou de manhã? Tem à tarde, de 15 às 16. Abriu sua Bíblia no primeiro livro de Reis, amém? E hoje tem uma pergunta para você. Por que você está aqui? Você não precisa me responder, mas é para você refletir. 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Por que você está aqui? Hoje nós vamos estar vendo um pouco da palavra de Deus. Uma partezinha da história desse profeta chamado Elias. E essa semana eu estava pensando, e eu falei, Senhor, me veio muito forte essa imagem, né, desse texto que nós estaremos lendo. E, queridos, muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, né, como o profeta Elias, ele ficou. E nós vamos ler aqui. Antes de ler, eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar mais uma vez. Paizinho, nós, nessa noite, colocamos, Deus, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração na Tua presença. E nós declaramos, Pai, que nós estamos abertos para ouvir a Tua palavra e para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, esse culto foi planejado para Ti, foi para a honra, glória do Teu nome. E nós cremos nisso, Senhor. Mas nós também, Deus, compartilhamos a Tua palavra que é viva e eficaz e que ela traz transformação nas nossas vidas, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus que enquanto nós estivermos lendo, Senhor, a Tua palavra, enquanto a Tua palavra for ministrada, que haja, Deus, transformação no nosso interior, que rios de águas vivas possam fluir de dentro de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A partir do primeiro versículo, a versão que eu vou ler aqui para vocês é a Nova Versão Viva. Não sei se os meninos têm essa versão ali, não tem? Quando Acabe contou à rainha Jezabel o que Elias havia feito e que ele tinha matado os profetas de Baal, ela mandou este recado a Elias: Você matou os meus profetas, agora eu juro pelos deuses que vou matar você amanhã a esta hora. Então Elias fugiu para salvar a sua vida, foi para Berseba, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu criado. Depois foi sozinho para o deserto, viajando o dia inteiro, e sentou debaixo de uma moita de zimbro. Ali orou, pedindo a morte. Agora chega, disse ao Senhor, tire a minha vida. Tenho de morrer algum dia, e bem pode ser agora, pois não sou melhor do que os meus pais. Então deitou-se debaixo da moita de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levante-se e coma. Ele olhou ao redor e viu um pão que estava assado sobre as pedras quentes e uma garrafa de água. Assim comeu, bebeu e deitou-se outra vez. O anjo do Senhor voltou depois e tocou de novo nele, dizendo: Levante-se, coma alguma coisa mais, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Ele se levantou, comeu e bebeu, e o alimentou, e lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, a montanha de Deus, onde ele foi abrigar-se numa caverna.
Mas o Senhor perguntou a ele: que é que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho trabalhado mais que posso para o Senhor, Deus do universo. Porém, o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor, derrubou os altares e matou os profetas, e só eu fiquei. Agora tentam me matar também. Saia daí e ponha-se diante de mim na montanha, o Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou um vento de tempestade. Um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão terrível que as pedras saíam do lugar. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de vento suave. Quando Elias ouviu o som, cobriu o rosto com o seu manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: por que você está aqui, Elias? De novo lhe respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor, o Deus do universo. Porém, o povo de Israel não cumpriu o seu trato com o Senhor, derrubou os seus altares, eles mataram todos os seus profetas, menos eu. E agora querem me matar também. Então o Senhor disse a ele: volte pela estrada do deserto a Damasco, e quando chegar lá, derrame óleo sobre a cabeça de Azael, para que ele seja o rei da Síria. Amém? Queridos, nós vemos aqui, nos 2 capítulos anteriores, que depois você vai ler na sua casa, Elias, ele teve muitas experiências de milagres. Ele parou a chuva, em questão de 2 anos, né, ele viveu essas experiências, né? A chuva parou, né, ele profetizou, né, Deus falou com ele, a chuva parou. Ele foi alimentado por corvos no ribeiro. Ele liberou uma palavra de provisão e de multiplicação para a viúva. Ele ressuscitou o filho dela. Ele se posicionou diante do rei Acabe e da rainha Jezabel, desafiou e matou 450 profetas de Baal, viu fogo cair do céu e consumir todo o sacrifício que tinha lá, inclusive as pedras, né, viraram pó. E pela sua palavra também liberou chuva, né, após 3 anos de seca. Então a gente vê aqui que ele teve muitas experiências com Deus. E nesse capítulo 19, a gente não parece que a gente está falando do mesmo Elias que está lá no capítulo 17 e no capítulo 18. Um Elias ativo, um Elias que estava sempre fazendo algo, um Elias que estava vivendo de milagre em milagre, vendo os sinais de Deus, vendo a provisão do Senhor, passando por muitas coisas tremendas. E agora, no capítulo 19, ele recebeu uma ameaça de Jezabel e ficou com medo. Ficou com medo e fugiu, saiu. E aí ele começou a ter um tempo de declínio, né, na sua vida espiritual. E nós vemos aqui que ele ficou, né, com medo de perder sua própria vida, e por isso, né, ele saiu e se escondeu, né, fugiu com medo da rainha Jezabel. Nós vimos aqui esses grandes milagres, citei algumas coisas que aconteceram, né, nos 2 últimos capítulos, e a gente viu que realmente foram grandes coisas, mas talvez uma expectativa dele não tenha sido feita, não tenha sido suprida. E por conta dessa expectativa que foi frustrada, ele acabou, né, temendo e andando, né, querendo se esconder. Lá no capítulo 18 vai falar, você pode ver depois, que vai falar que com esse sacrifício, né, com a morte dos 450 profetas, e como Deus veio e consumiu o sacrifício com fogo,
o povo se dobrou, que o povo, ele diz aqui, né, o povo fez tudo o contrário, eles mataram os profetas, eles perseguiram, e agora estou só eu aqui sozinho. Mas com os sinais que ele deu lá, com o fogo vindo do céu, o povo viu isso, e a Bíblia diz que o povo se dobrou ao Senhor. Eles se arrependeram e eles se dobraram ao Senhor. E aqui, talvez, no coração de Elias, havia uma expectativa de que o rei Acabe e Jezabel também se dobrassem. Mas isso não aconteceu. O povo reconheceu, se voltou para o Senhor, mas Acabe e Jezabel não reconheceram. Pelo contrário, se rebelaram mais ainda. E talvez essa expectativa dele frustrada tenha produzido esse medo e todos esses sentimentos que ele teve a ponto de sair daí, né, de fugir do local. Talvez ele tenha se sentido como se ele tivesse falhado na missão. Algumas vezes Deus nos dá algumas missões, né? E a gente consegue concluir algumas com êxito. E às vezes falta um pouquinho e a gente não conclui algo que era para ser concluído. E aí isso traz um julgamento, né? Eu mesmo sou muito autocrítica, né? E eu vou buscar onde foi que eu errei e por que aquilo não deu certo. E aqui talvez Elias tenha julgado, né, falhado nessa missão como profeta. Né, de fato, ele se sentiu naquele momento fracassado e ele saiu, né, com essa ameaça de Jezabel e ele fugiu. Né, lá no versículo 3, né, então, diz no início, então Elias fugiu para salvar a sua própria vida. E aqui nós vemos muito claro que veio uma intimidação sobre a vida de Elias. Queridos, quantas vezes nós somos intimidados por situações que se levantam contra nós, com pessoas, não exatamente pessoas, né, mas forças malignas que se levantam através de pessoas nas nossas vidas, e aquilo traz uma intimidação para nós. Lá no versículo 2, fala que Jezabel mandou um recado para ele, né? E ela diz assim, olha, você matou os meus profetas, e agora juro pelos deuses que eu vou matar você amanhã, a esta hora. Então, nós vemos aqui ela dando esse recado, mandando esse recado, e isso realmente foi um blefe, né, do inimigo, vamos dizer assim. Porque como que Jezabel iria matar alguém que agora, né, através da vida dele, o povo todo tinha se dobrado, se voltado ao Senhor novamente. Se ela matasse Elias, ela ia ter uma reprovação do povo. Ela não poderia fazer isso, né, naquele momento, porque ela ia ter uma reprovação de toda uma nação. E a gente vê que, muitas vezes, queridos, nós estamos andando no caminho do Senhor, nós estamos buscando a presença dEle, e algo se levanta contra as nossas vidas, e aí a gente quer, né, a gente toma isso para nós. E nós acabamos nos intimidando com aquilo que é falado, com aquilo que é feito. E assim como Elias, nós queremos fugir, né, se esconder. Então, através de Elias, né, lá no capítulo 18, no versículo 39, fala que a nação reconheceu, eles se voltaram para o Senhor. E ela utilizou dessa estratégia da intimidação para tirar Elias do cenário. Jezabel talvez nem queria matar ele naquele momento, ela queria tirar ele do cenário para que, né, os milagres talvez pudessem não continuar mais, os sinais de Deus, porque ela queria continuar, né, governando, né, aquela nação. E muitas vezes é exatamente isso que o inimigo quer fazer conosco. Ele nos deixa com medo, a ponto da gente fugir, se esconder, e ele não quer tirar a nossa vida,
ele quer nos paralisar. É isso que o inimigo tenta fazer conosco através da intimidação. A intimidação, ela não serve para nos matar, ela serve para nos paralisar, para que a gente perca o foco e que a gente não continue andando naquele propósito que nós estamos, né, na presença de Deus. E Elias, nesse momento aqui, ele não consultou o Senhor. Ele também não recordou as experiências que ele tinha acabado de viver. Ele simplesmente, né, fixou os olhos numa promessa fajuta do inimigo e era um inimigo derrotado, queridos. Ele já tinha derrotado 450 profetas. Quem era mais uma delas para se levantar contra? Então, no momento, o inimigo já era um inimigo derrotado, mas por conta de uma promessa fajuta aí, ele temeu e ele saiu. E a Bíblia diz lá no versículo 3, que ele saiu, deixou o servo, né, ele saiu para salvar a sua vida, foi para Berseba, uma cidade debaixo de Judá, e deixou, uma cidade de Judá, e deixou ali o seu criado. Aquele criado que andava com ele, que tinha visto todos os milagres, que viu o céu, né, a nuvem do tamanho da mão de um homem, aquele que estava junto com ele, que tinha visto tudo aquilo, e ele foi, deixou o criado lá e saiu sozinho. Queridos, estar sozinho nunca é a melhor estratégia para vencer. Se isolar nunca vai ser a melhor estratégia para vencer. O isolamento, nós precisamos ter um isolamento momentâneo para o nosso tempo de oração e adoração dentro do nosso quarto, da nossa casa. Esse é o tempo de isolamento, mas se isolar para se proteger, como Elias estava fazendo, é uma estratégia furada. Toda pessoa que anda sozinha, ela é muito fácil de ser pega, de cair. Por que que quando a gente fala assim, não, a gente precisa, se precisar sair à noite, não vá sozinho, não é isso? Não vá sozinho. Por quê? Porque sozinho é perigoso. Porque quando você está junto com outras pessoas, fica mais difícil, né, do inimigo arrumar aí um esquema para tentar derrotar todos. Mas sozinho é muito mais fácil de ser derrotado. Então, ele teve uma atitude irracional. O isolamento nunca vai ser uma boa estratégia para se proteger. Você não pode andar sozinho. Outra coisa que passou aqui pela vida de Elias foi o desejo pela morte. Ele foge para se proteger, mas ele pede para Deus matar ele. É meio estranho, né? Como que ele foge para não morrer, mas ele pede para Deus que ele quer morrer? Né? Ele vai lá debaixo dessa árvore de zimbro, e ele se deita lá, e ele fala, Senhor, agora já chega, porque eu não sou melhor do que os meus pais, né? Ele quer dizer, eu não sou melhor do que os outros profetas, então tá bom, já chega, pode me matar aqui, agora, e já tá bom. Então, para quem está tentando se salvar, né, essa foi uma maneira muito, muito diferente de querer viver, né, pedindo a morte. Né, você pode ver, né, lá no versículo 4, né, que ele pediu, né, para que o Senhor matasse ele. E, queridos, quando a gente não ouve o Senhor, quando ele saiu daqui, que ele saiu, ele fugiu, ele não perguntou para o Senhor, ele não consultou o Senhor. Ele simplesmente tomou essa atitude e saiu. E aí ele foi e teve um caminho, né, no deserto.
Lá no versículo 4, ele diz que foi sozinho para o deserto, viajando o dia inteiro. Ele mesmo se colocou num deserto espiritual. E mesmo assim, ele experimentou a bondade de Deus. Tem a canção que agora a gente tem cantado aqui, que eu experimentei e vi que o Senhor é bom. O Senhor é bom demais. E ele mesmo estando nesse caminho do deserto, mesmo ele tendo se isolado, não tendo consultado a Deus para estar lá, ele experimentou a bondade de Deus. A gente vê lá no versículo 5, que ele deitou embaixo da moita de zimbro e dormiu. E enquanto ele dormia, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Ele olhou ao redor e viu um pão que estava assado sobre as pedras quentes e uma garrafa de água. Olha que tremendo, mesmo diante de uma crise aqui, mesmo diante de uma crise existencial, Deus veio com a provisão na vida de Elias. Queridos, muitas vezes nós temos andado por alguns caminhos como Elias. E nós temos experimentado da bondade de Deus. Mas assim como ele, nós não temos valorizado. Porque ele levantou, comeu, bebeu água e voltou a dormir. Como se aquilo fosse uma obrigação de Deus, de cuidar dele naquele momento, Não é uma obrigação de Deus. Mas Deus, ele tem amor, ele tem misericórdia, ele tem compaixão de nós, e ele sabe de cada uma das nossas limitações, e é por isso que ele cuida das nossas vidas. Amém? Então, com a comida que ele recebeu no deserto, aqui ele voltou a dormir, o anjo acordou ele de novo, fala: come mais, porque você vai ter um trajeto grande para fazer. E aí ele comeu, bebeu de novo, e aí ele consultou o Senhor para onde ele iria. Foi isso? Não foi, Ele não consultou o Senhor, ele comeu, bebeu, e ele tomou o rumo. Lá no versículo 8, ele se levantou, comeu, bebeu alimento que lhe deu força suficiente para viajar 40 dias e 40 noites até ao monte Horebe. E ele foi. No trajeto dele. Foi adiante. Queridos, quando nós não buscamos o Senhor, quando nós não buscamos um direcionamento, nós nos cansamos. Quando nós andamos sem direcionamento de Deus, nós cansamos, nós desanimamos. Porque é um caminho andado sem necessidade. Quando nós estamos debaixo de uma direção e de uma palavra de Deus, nós procuramos trilhar aquele caminho e nós vamos saber que tudo aquilo tem um propósito. Mas quando nós decidimos andar e ir pelo nosso próprio caminho, nós vamos cansar e nós vamos desanimar. Adiante, lá no versículo 8, que a gente leu, que ele foi até o Monte Horebe, onde foi abrigar-se numa caverna. Mas o Senhor perguntou a ele: o que é que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Foi aqui que eu te mandei vir? E aí a gente pensa hoje na nossa situação, aonde nós estamos hoje, na situação em que nós nos encontramos hoje, de tudo aquilo que a gente viveu. Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Foi para cá que eu te mandei? Foi para esse lugar? Queridos, foram 40 dias e 40 noites andando. Foi um percurso de 630 quilômetros.
Parauapebas até Vila dos Cabanos, lá em Barcarena, andando. Bem aí. Sem rumo, sem direção, para se esconder numa caverna. E aí o Senhor fala mansamente: o que você faz aqui, Elias? Deus, ele não vem com uma correção sobre ele. Ele só pergunta: como que você veio fazer o que aqui? Não foi para cá que eu mandei você. Na caverna, Elias, ele tem mais experiências aqui com Deus. E a gente começa a enxergar Elias como com a fragilidade humana que nós somos. Porque hoje em dia nós vivemos, antigamente o mal do século era o câncer. Hoje nós estamos debaixo de doenças psicossomáticas, que tudo começa nas nossas emoções, por conta de depressões, ansiedades, transtornos, que vai desencadeando doenças físicas. E aqui a gente pode ver que Elias, esse versículo de Elias na caverna, está numa das passagens bíblicas que mais evidenciam a fragilidade humana. Só que aqui nessa experiência que ele teve na caverna, nós vamos ter alguns ensinamentos. E Elias na caverna nos ensina o quanto é doloroso sair da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, os corajosos, eles sentem medo. Os vitoriosos são derrotados. Os fortes vão fracassar. Porque não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E a partir do momento em que nós decidimos a não viver a vontade dele, nós começamos a fracassar. Por exemplo, Moisés, ele era o homem mais manso da terra, não era? Mas ele perdeu o privilégio de entrar na terra prometida, porque lhe faltou calma. Porque Deus deu uma ordem para ele. Fala para a rocha. E ele foi lá chateado com aquele povo e bateu. Então, quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós perdemos algumas coisas da nossa vida. Uma característica do rei Davi era a sua integridade. Mas ele se envolveu com Batseba e lhe faltou aqui justamente ser um homem íntegro. Quando nós decidimos andar pelas nossas próprias forças, aquilo que era forte em nós se torna a nossa fraqueza. E nós somos derrotados nisso. O apóstolo Pedro, ele era muito valente e corajoso. Mas faltou coragem quando ele negou Jesus. Então, quando nós saímos do propósito, é doloroso viver uma vida fora do propósito de Deus. Outra coisa que nós podemos ver aqui, nesses ensinamentos de Elias, nessa experiência da caverna, é que Deus tem uma forma particular de agir. E ele disse: por que você está aqui, Elias? O profeta estava desanimado, estava desesperado. E então, quando finalmente Deus falou com ele, talvez Elias esperasse uma resposta da parte do Senhor. E aí Deus dá uma resposta através de uma pergunta: o que você faz aqui? E por 2 vezes Deus perguntou isso. E quando o Senhor falou para que ele saísse da caverna, aconteceram 3 coisas, 3 acontecimentos estrondosos. Foi uma ventania,
um terremoto e o fogo. E a Bíblia diz que Deus não estava na ventania, Deus não estava no terremoto e Ele não estava no fogo. Se Deus não estava nenhum desses três, enquanto Elias estava vendo o que estava acontecendo lá de dentro da caverna, onde Deus estava? Queridos, eu consigo assim imaginar essa cena de ver Elias dentro de uma caverna e as coisas tudo acontecendo lá fora e ele apavorado aqui dentro. Ele falou, meu Deus, as pedras estão caindo, o vento está vindo muito forte, o fogo começou aqui, eu vou morrer agora, né? E eu imagino Deus ao lado de Elias. E enquanto estavam acontecendo todas essas coisas, os terremotos, as chuvas, tudo estava acontecendo, mas o Senhor estava ao lado de Elias. E quando Elias conseguiu enxergar isso, aí o Senhor trouxe o quê? A brisa, a calmaria. Queridos, quando a gente está dentro de um terremoto, de um furacão, do vento forte, do fogo, a gente não vê Deus. A gente não enxerga Deus de forma nenhuma, porque a gente só consegue se concentrar naquilo que está acontecendo. E quando as coisas começam a acontecer, e que a gente consegue começar, que a nossa visão, ela começa a se abrir, e que nós conseguimos enxergar o Senhor na situação, aí vem a brisa, aí passa o terremoto, passa a chuva forte, passa o fogo, e aí vem a brisa do Senhor. E aí nós conseguimos ver o Senhor na calmaria. E a palavra do Senhor veio a Elias na calmaria, como uma voz suave. E Elias continuou nas suas justificativas, né? O Senhor perguntou, mas o que você faz aqui? Ele disse, Senhor, eu tentei, eu servi o Senhor de todo o coração, eu fiz o meu melhor, como se Deus não estivesse vendo aquilo que ele estava fazendo. Ontem nós estávamos comentando numa reunião que nós tivemos no Ministério de Dança, e lá em 1 Coríntios fala que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E ele diz assim, trabalhem de forma entusiasmada, porque tudo que vocês fizerem não vai ser em vão. Não é inútil aquilo que você faz para o Senhor. E Elias, ele fez tudo aquilo que aconteceu, ele fez com muito entusiasmo, e o Senhor viu. Então, queridos, ele deu justificativas. Quando o Senhor perguntar para você, não fique justificando. Senhor, eu paralisei porque eu ouvi o irmão dizendo isso, aquilo, e fulano falou disso e tal de mim. Olha, Senhor, não, eu estou aqui, eu não vou mais fazer. Eu não vou mais fazer. Tá bom, já chega, eu já fiz, né? Agora eu estou aqui correndo um risco de vida. E aí eu me escondi, eu quero ficar aqui, está tudo bem. Queridos, não dê justificativa. Elias questionou a ação de Deus, né? Afinal, será que Deus não tinha visto que ele tinha sido um servo fiel? Que ele ficou em pé quando outros caíram? Porque muitos caíram, muitos profetas se corromperam. Mas Deus viu que Elias estava de pé. O Senhor poderia ter deixado Elias lá naquele momento, porque entregue aquele desânimo. Porque Deus perguntou 2 vezes e ele não respondeu a pergunta, ele só justificou. Ele deu justificativas do porquê, né? E, queridos, muitas vezes, nós olhamos para o Senhor como nós olhamos para as outras pessoas. Eu sou muito paciente em algumas coisas. Mas outras coisas eu olho assim e falo, deixa para lá. E muitas vezes eu perdi por causa da falta de paciência. Mas o Senhor, Ele nos olha com os seus olhos de amor. Deus não vai olhar nem para mim, nem para você com os meus olhos.
Ele não vai dizer assim, está desanimado, está chateado, deixa para lá que depois isso aí passa. O Senhor, Ele olha para nós. E Ele vai lá na caverna, onde nós estamos, quando nós estamos fracos, quando nós estamos vulneráveis. Mas Ele enxerga além das circunstâncias que nos amedrontam. E como diz o salmista, lá no Salmo 103, no versículo 13 e 14, diz o seguinte: o Senhor sente um amor bondoso e uma compreensão especial por quem o respeita e obedece. Ele é como um pai que ama e compreende seus filhos, pois ele sabe bem como somos formados, sabe que não passamos de um punhado de pó. Deus conhece as nossas limitações. E hoje, querido, o Senhor nos trouxe para cá, para que nós pudéssemos ser achados por Ele. Talvez Elias, ele tenha pensado assim, porque lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, que você vai ler depois, nos versículos de 3 a 5, Deus pediu para que ele se escondesse. Ele foi, deu uma palavra para Acabe e disse: agora você vai e se esconde. Vai e se esconde. E lá, Deus, ele foi sustentado, os pássaros trouxeram carne e ele foi sustentado pelo Senhor lá. E aí talvez ele tenha pensado assim: bom, agora que ela quer me matar, então, Deus não falou, mas eu vou me esconder. Deus não falou que era para se esconder, e talvez você está escondido. Talvez você tenha desanimado, talvez você tenha passado por batalhas que tiraram as suas forças. Mas o Senhor hoje nos trouxe para cá, para dizer que Ele conhece as nossas limitações, para dizer que Ele sabe das coisas que nós passamos, para dizer que Ele sabe do nosso esforço, daquilo que nós fizemos. Ele sabe que nós estamos tentando ficar de pé. E por isso, Ele nos traz hoje uma proposta. E uma proposta muito conhecida, que está lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28. Jesus falou assim: vinde a mim, e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. E deixe que eu lhes ensine, porque o que eu faço, pois eu só faço vocês carregarem. Porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Pois eu só faço vocês carregarem cargas leves. Amém? Hoje o Senhor tem um jugo leve para nós. O Senhor nos dá essa proposta. Ele foi até Elias, até a caverna onde Elias estava. E eu creio que você já ouviu a voz do Senhor hoje falando para você: por que você está aqui? Mas aqui nós recebemos uma ordem, de Jesus, e Ele diz assim: venham a mim. É uma atitude que nós precisamos ter para entrar no descanso, para buscar esse jugo leve, esse descanso para as nossas almas. Nós precisamos ir até o Senhor. Então hoje eu quero te convidar, querido, a ficar em pé no seu lugar. E eu quero te convidar também a vir ao Senhor. Se você tem passado por batalhas, se você passou por batalhas e agora você está exausto, você está cansado, ou você está lá no meio do vento, do fogo, da chuva, do terremoto, você não tem conseguido enxergar a brisa suave que é o Senhor,
venha para o descanso do Senhor. Porque o jugo do Senhor se ajusta a nós perfeitamente. Porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para as suas almas. Pois eu só faço vocês carregarem cargas leves. Amém? Hoje nós vamos receber do Senhor um jugo leve, suave. E a Bíblia diz aqui nessa versão que Ele se ajusta perfeitamente a nós. E você vai trazer ao Senhor hoje todos os seus turbilhões, as suas tempestades, e você vai vir ao altar do Senhor e vai falar: Senhor, eu vim aqui porque eu preciso de descanso para minha alma. Mesmo que o fogo, a tempestade continue, mas eu quero ver a brisa suave passando. E eu quero receber esse descanso. Em nome de Jesus. Enquanto a canção estiver tocando, você pode vir no altar do Senhor e eu queria que você orasse. Porque eu não sei o que se passa na sua vida. É você que sabe. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar teu amor. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que
que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, vem, vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia. Querido, eu quero hoje perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com o Senhor. Além do João. Mais alguém, querido, quer fazer aliança? Se você está fora dos caminhos do Senhor, se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento, porque o descanso ele só pode vir quando nós fazemos a aliança com o Senhor. Aí nós desfrutamos de todos os benefícios que Jesus pagou por nós lá na cruz. Amém? Aleluia. Querido, feche seus olhos. Querido Deus, nessa noite eu entrego o total controle da minha vida nas tuas mãos. Eu te recebo no meu coração como meu Senhor, como meu Salvador. Aleluia! Eu reconheço que o Senhor morreu e ressuscitou por mim naquela cruz. Eu entrego hoje a minha vida
nós somos testemunhas, Pai. Oh Deus, nós somos testemunhas, Deus, dessa decisão do João nessa noite. E nós declaramos sobre ele, Pai, a fé, Senhor, em seu coração. Que ele seja firmado, Deus, na tua presença. E que a partir de hoje ele possa desfrutar, Senhor Deus, de uma vida contigo, Pai. Em nome de Jesus, que seja sobre ele, Pai, os benefícios, Deus, que o Senhor comprou por nós, que o Senhor pagou por nós naquela cruz, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor e declaramos que ele permanecerá fiel a ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aquieta minha alma, faz meu coração